Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de reflexões bíblicas. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 46 a 53. A nossa proposta interpretativa é alegria de se rebelar contra a injustiça do império. Você que acompanha os nossos encontros sempre, eu vou pedir que faça o seu comentário enquanto a gente discute, reflete, também nos ajude compartilhando o nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal. A gente pede isso no final, mas quase ninguém já está vendo até lá, né, Jung? Enfim, eu vou fazer a leitura da passagem do Evangelho de hoje na minha tradução da Bíblia, acompanha aí na sua. Aqui é o finalzinho do Evangelho de Lucas. Aqui diz o seguinte: Jesus disse: Assim está escrito, o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês serão testemunhas disso. Agora eu lhes enviarei aquele que meu pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade até que vocês sejam revestidos da força do alto. Então, Jesus levou os discípulos para fora da cidade até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Jung, é assim que termina esse evangelho. Uhum. Tem várias prescrições aqui, uma delas é um pequeno resumo, né, onde diz: o Messias sofre, ressuscita dos mortos no terceiro dia, anuncia a conversão, perdão dos pecados, etc, etc. Uhum. Por que essa passagem nos leva a concluir que é uma alegria de se rebelar contra a injustiça do império? Vamos lá. Primeira coisa, né? Quer dizer, a gente precisa lembrar, né? Nós discutimos isso em algum encontro desses, que quando o Lucas começa o Evangelho, lá no comecinho, no capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo, olha, fala o Teófilo, o amigo de Deus, né? Que não dá para saber se é uma pessoa, ou ele está falando de uma forma genérica para as pessoas que estão querendo entender melhor de Deus, mas em todo caso ele diz assim, muitos já escreveram sobre ele, eu já tenho comentários, eu vou organizar. Ótimo. Então, agora, no final, eu estou fazendo um pouco a interpretação de que é um resumo, como a gente, quando termina um livro. Você coloca, no início, coloca o objeto, apresenta, desenvolve todo, e no final faz uma conclusãozinha. Tá? Então, eu acho que essa nos ajuda a entender essa ideia de que estamos numa época, num momento de conclusão. E no conclusão, ele diz, olha, o que eu escrevi para vocês é memorizar, é organizar o que nós sabemos, aprendemos sobre o que Jesus ensinou e a Boa Nova. Ótimo. E qual é o resumo disso? Né? Então ele começa a dizer, esse texto diz, olha, está escrito, começa a dizer, o Cristo sofrerá. Ou Messias, essa palavra é importante a gente passar, em vez de Cristo como nome, mas como Messias, aquele que é enviado por Deus, ao invés de se pensar que viria com poder, com os anjos, expulsar os romanos e os sacerdotes para libertar a vida do povo, diz assim, ó, vai sofrer. Peraí, que coisa mais esquisita. Se Jesus morreu na cruz, é o que o discípulo de Emaús, então no próprio Evangelho de Lucas, um pouquinho antes, tem essa narrativa. Os discípulos de Emaús, ou discípulos que só aparecem na história de Emaús, eles dizem, olha, nós estávamos pensando que Jesus era o Messias que iria enviado por Deus para nos libertar. Não era, nos enganamos, voltar para casa e esperar o Messias. Aí Jesus explica, olha, você não sabia que a Bíblia diz. Então Jesus dá uma aula concentrada de Bíblia, né, da história. Então, nessa expectativa, então você tem, a comunidade tem essa coisa, expectativa de que Jesus é o libertador e vai viver, vai vencer e vai dar libertação e expulsar os romanos. Aqui, então, Lucas retoma essa discussão e diz, olha, Cristo morreu.
Mas não terminou aí. Vem a ressurreição dos mortos. Então tá, por que eu estou começando por essa questão? Porque normalmente a gente continua interpretando que Jesus é o Cristo, portanto é filho de Deus, é poderoso, portanto quem segue Jesus tem dinheiro, riqueza, prestígio, e não tem nada a ver com a vida de Jesus ou com o Evangelho. E nesse processo, então se você pergunta, tá, se morreu na cruz, os discípulos ficaram meio decepcionados, depois ficaram contentes, mas de todo jeito, e agora ficaram sem o seu líder. E a Israel não mudou, né? Quer dizer, os discípulos mudaram, mas a vida deles continua igual, eles são meio escondidos, os judeus estão atrás deles, os romanos, ainda se souberem, olha, esse cara continua com esse negócio de fazer, que é o Jesus, é o rei, vão pegar de volta. Não. Então, você está vivendo essa tensão. E o que chama atenção, aí eu, né, coloquei o título, é assim, termina dizendo que eles continuaram bendizendo a Deus com alegria. Né? O documento do Papa Francisco, a alegria do Evangelho. E quando eu saí esse documento, eu dei uma palestra numa comunidade Zona Sul de São Paulo, explicando essa palavra. Por que a alegria do Evangelho? Porque normalmente, muitas vezes, a gente ensina a Bíblia ou Evangelho como algo pesado. Se você não fizer direito, você vai para o inferno, porque Deus vai cobrar isso e para. Então, as pessoas ficam com medo de religião. E o Evangelho é uma boa notícia. Por isso que o Papa Francisco dá ênfase. O Evangelho é uma boa notícia que gera alegria. Isso vem essa ideia de novo do Evangelho. Então tá. Então você tem que entender, nós temos que entender como é que tem alegria no meio da crucificação. Essa é a chave fundamental. E aí o que o Evangelho, ou esse texto nos coloca é o seguinte, né? Quer dizer, ao descobrir que Jesus morreu na cruz, os discípulos falaram, então ele não era o Messias. Com a ressurreição, o pessoal descobriu, epa, não, Jesus era o enviado por Deus. Pum, agora, tá. O que nós pensávamos como Messias não é o correto. Então, o cristianismo não é o judaísmo melhorado, não. É uma mudança fundamental na ideia do que é o Messias. Porque muda a ideia de Deus. Deus não é o que tem poder de vir e impor as leis e a vontade que ele quer. Mas Deus é amor, por isso envia o Messias para ensinar o amor à humanidade. E ensinar a amar é ensinar as pessoas que sofrem, ajudar as pessoas que sofrem. Que o amor que é plenamente o amor é aquele que vai além do que a pessoa merece, aquele que tem direito, não é do direito, não é do merecimento, mas sim da graça. E nesse processo, então Jesus está colocando ou Lucas está colocando isso, né? Se Jesus é ressuscitado, ao mudar a interpretação do poder, então o poder do imperador, do Império Romano, ou dos impérios do nosso tempo, o Templo de Jerusalém, ou as grandes religiões poderosas, pensam que são de Deus. Em nome de Deus, eles colocam leis, obrigações que as pessoas não conseguem ou as pessoas não querem porque não concordam com isso, são considerados como pecadores. E ao descobrir que Deus não é assim, que o império não é de Deus, é do mal ou do Satanás, então muda o que é pecado e o que é lei. Então, lei que manda é do império. Ainda hoje, que manda é imperador, lei do mercado, dos grandes países imperiais, Estados Unidos, companhia, e eles impõem. Ótimo. Isso não é sair na ilusão. Não, a gente não sei. Não, a vida funciona assim. Só que agora isso não é justo, isso não é de Deus. Portanto, não
rebelar-se contra essas leis ou essas opressões pode criar um problema de, de, não de pecado, mas de ser preso ou coisa do tipo, mas isto não é de Deus. Então, nós somos perdoados dessa ideia de que nós somos pecadores de se rebelar contra a injustiça do império. Então, daí essa ideia. Então, nós vamos ver o mundo de totalmente diferente, essa conversão do mundo, da cabeça e do coração. A gente deseja coisa diferente, a gente não vê dessa forma, por isso a gente não se considera mais pecador. O que nós fazemos não é pecado. Aquilo que dizem que será coisa de pecado, Jesus já nos tirou dessa condição. E aí, então tá. Então, por que os discípulos, e todos esses discípulos vão ter uma vida ferrada em termos socialmente, politicamente? O Pedro vai morrer na cruz, o Paulo vai ser morto no Império Romano, etc. Mas continuam alegres. Essa é a chave, porque se descobriu que nós podemos estar presos, que é a discussão do Paulo. Mas eu sei que Deus estava na cruz e quem estava na cruz era de Deus. Portanto, estar na prisão não é prova de que estou errado ou que sou de pecado. Deus está conosco. Ah, mas você vai morrer logo. Aí vem. Sim, mas temos a fé que o império não tem a última palavra em termos de justiça. Deus nos ressuscitará. Essa é a afirmação de Pedro e essa é a afirmação de Lucas, no fundo, dos evangelhos do Novo Testamento. O texto do Novo Testamento é isso. Nós temos fé de que Deus é assim, porque Jesus mostrou isso e a ressurreição nos mostrou que é a verdade que nós devemos viver. Daí a alegria de se rebelar-nos em nome de Deus. Jung, o versículo anterior do que a gente leu, então, fala assim, que na minha tradução está dizendo assim, que Jesus abriu a mente deles para entender as Escrituras. Então, se eu entendi bem, você está associando esse abrir a mente para entender as Escrituras já com a conversão. Aqui já é a mudança. E aí, então, o que a tarefa do que o Messias vai morrer e ressuscitar, fica como missão, então, o anúncio do perdão dos pecados. Isso. Que o esquema que você propõe, ele é diferente do tradicional. O tradicional, ele diz o seguinte, que Deus morreu, ressuscitou, você é um pecador. Se você se converter, tem perdão dos pecados. Se não converter, não tem perdão. Então, o perdão é condicionado à conversão. E essa é a leitura tradicional. Eu queria que você comentasse um pouco a diferença de um e do outro. E aí, claro, eu acho que a mensagem final, como a grande alegria, ela dá essa tônica que o Papa Francisco chamava atenção, né? Que o evangelho tem que ser sempre uma boa nova, algo que deixa as pessoas com esperança, sem medo, com coragem, né? Diferente de anunciar o evangelho para provocar medo nas pessoas, ameaça de morte, de destruição para redimir todas as coisas. São duas maneiras muito diferentes de pensar o evangelho, né? Eu acho que essa tua questão, a conversão no evangelho não tem nada a ver com acreditar que Deus existe ou deixar de ser ateu e virar religioso. Porque na discussão de conversão de Jesus que aparece nos evangelhos, Jesus sempre diz: arrependei-vos e convertei-vos, o reino de Deus está chegando. Isso. Então, o que significa de conversão? Todo o pessoal ali está, quando Jesus fala convertei-vos, acredite que Deus existe. Na época, todo mundo acreditava que Deus existia. E todo mundo era judeu. Então, para que você pede conversão? Dizendo, vocês entenderam errado Deus. Essa é a questão central. E Deus não é assim. Então, a grande novidade é que Jesus apresenta, isso é assim, o Evangelho de João deixa muito claro, ninguém jamais viu Deus, só Jesus é que viu. Então, o que as pessoas descrevem de Jesus não tem nada a ver com o que Deus é. Deus é onipotente, essas coisas que estudavam no catecismo, não tem nada a ver com o que o Evangelho falou. Deus é aquele que
conheceu Deus face a face e nos mostra como Deus é. E Deus é o quê? Amor, misericórdia. E Deus exige, pune pecado? Não. Aliás, para não complicar muito, mas só para uma abertura, para futuro, o Paulo tem um texto muito bonito. Ele diz assim: antes que nós éramos amigos de Deus, isso é, antes da conversão, Deus já nos perdoou. Então, quando ainda éramos inimigos de Deus, essa era a expressão. Quando éramos inimigos, Deus já nos perdoou. Isso, Deus não perdoa, não exige punição do pecado. Perdoa antes. Como é que a gente sabe disso? Porque Jesus nos revelou. Esse é o que o Paulo fala. Isso é que aparece em Lucas. Então, isso significa que não há problemas. Não, existe muito problema. No fundo, essa coisa do pecado, das leis que oprime, etc., não é de Deus, é do império. Ao descobrir isso, nós vamos lutar. Isto. Mas vai sofrer. Isto. Vamos sofrer, mesmo assim estaremos alegres. Essa é a... Então, você descobriu uma alegria que ninguém tira, mesmo no sofrimento. Essa é a boa nova. Muito bem, acho que agora ficou claro. Na verdade, não que não tinha ficado claro, mas é que eu pensei que muita gente poderia fazer, como eu, e comparar com o esquema mais tradicional, mas que, no fundo, parte do que essa mensagem diz é que nessa conversão a gente precisa de uma outra ideia de Deus que nos leve a entender o Evangelho como uma grande alegria e não como uma ameaça e medo, né? Jung, obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.